Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. O vídeo de hoje é da série A Fé em Cena, que eu vou tratar brevemente acerca de dois tópicos. Geralmente vou falar de filmes ou até mesmo livros que envolvem uma temática religiosa. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, isso ajuda muito a divulgação, né, de novos vídeos, a própria manutenção do canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, o primeiro tópico é acerca do filme que está em exibição nos cinemas no Brasil chamado Conclave. É um filme baseado ou influenciado num livro do escritor britânico Robert Harris, que trata exatamente sobre a eleição, uma eventual fictícia eleição de um novo Papa, né, do Pontífice Romano. E eu vou explicar melhor sobre isso. E o segundo tópico é acerca da nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, que foi divulgada recentemente pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e também o Dicastério para a Cultura e Educação. O que esses dois temas têm em comum? O primeiro, uma manipulação de fatos, uma manipulação de imagens, que tem como fundo uma agenda ideológica, e dessa agenda ideológica política, a fim de esvaziar o sentido das coisas. E o segundo tópico, sobre a nota em relação à inteligência artificial, também é uma ferramenta tecnológica que está servindo para deturpar a realidade. E aquilo que deturpa a realidade é mentiroso, aquilo que é mentiroso não é bom, divide, destrói e não consolida. E eu achei interessante esse vídeo no dia de hoje, porque na memória litúrgica da igreja, nós celebramos, né, a memória de São João Bosco. Você fala, Renan, o que São João Bosco tem a ver com esses dois temas? Diretamente, ele não tem nada a ver, mas o que nós temos na preocupação, né, de São João Bosco é exatamente a questão da educação, né? O filme que tem a audácia de deturpar fatos, falta princípio educativo. Da mesma forma, pessoas, empresas ou uma ideologia que utiliza de uma ferramenta para deturpar imagens, vídeos, vozes, também falta um princípio, um não, vários princípios educacionais. E o que São João Bosco ele trouxe na sua época para os jovens, né, embora essas duas realidades, né, de filme e inteligência artificial não existisse, mas ele já traz como base uma lógica de prevenção. Ele trabalhava a dinâmica de repressão versus prevenção, é o preventivo e o repressivo. No método repressivo mais comum são estabelecidas regras cuja observância é seguida à distância pela autoridade. E no método preventivo são estabelecidas regras e a autoridade, ao invés de recuar, permanece na companhia dos pupilos. E o que falta, tanto na lógica do próprio livro escrito, assim como do filme, é um descompromisso com a verdade. E vamos lá. Aqui, o escritor do livro, o próprio diretor do filme, eles não têm que ser necessariamente um católico e entendido da doutrina católica, como eles evidenciaram que não entende coisa alguma do universo católico. Isso aqui faz me lembrar muito, embora uma pequena proporção,
quando surgiu o livro do Dan Brown, né, vou aqui citar o nome do autor, né, o Código da Vinci, que na época causou muita polêmica, mas vamos ser sinceros, na questão de literatura fictícia, no sentido de escrita, Dan Brown, vamos assim, respeitando, né, o que ele escreve, é, grande ficção literária, ficção de coisas inexistentes e de deturpações. E o que acaba acontecendo? Pessoas que não estão muito afim de conhecer profundamente, ou que têm aquele primeiro impacto daquela obra, ficam muito influenciadas, e com isso a confusão. Aí você pode parar a pensar, falar, mas, ô Renan, basta a pessoa querer pesquisar mais sobre o assunto e ver o que é verdadeiro ou falso. Nós estamos num mundo onde as informações estão muito rápidas, surgem informações o tempo todo, e nesse sentido, nessa própria correria, parece que isso levou a uma preguiça de pesquisar sobre os fatos. Então, inicialmente, não sei se você vai, quem está acompanhando o vídeo até aqui, vale a pena assistir o filme? Olha, depende da perspectiva. Enquanto questão de fé, não. Então você já fala, Renan, vou parar de assistir o vídeo aqui porque você já me deu a resposta. Não vale. Em questão de produção cinematográfica e de interpretações dos atores, acredito que tem até indicação desse filme ao Oscar. E daí? Tem tanto filme que é indicado ao Oscar que, sinceramente, né, não é a minha área, mas carece do sentido da bela arte. É mais uma bela desordem do que bela arte, mas aí fica para cada um buscar entender. Você fala, Renan, mas por que isso te provoca um incômodo? Não é questão que provoca um incômodo. A partir do momento que você vai tratar de um tema, você teria que ter o um mínimo de decência de saber sobre o que você está escrevendo ou sobre um filme que você está dirigindo. Então, o Conclave poderia ser um baita thriller, suspense, mas tropeça em ranço com a Igreja Católica. O que simplesmente mostra muito é o ranço e ser um filme anticatólico. Não é nenhuma pergunta. As pessoas, é um filme anticatólico? Sim, eles querem mostrar situações, né, tentando reduzir, né, a Igreja Católica a uma instituição humana tão simplesmente corrupta, como se fosse uma reunião da Câmara dos Deputados ou da reunião dos senadores, né, no Senado em Brasília, ou em qualquer outro tipo de assembleia política, né, ao redor do mundo. Querem reduzir somente a isso, como se os cardeais fossem ali homens corruptos, interesseiros, e é uma representação falsa. Em questões de doutrina moral, o filme não apresenta nada. Apresenta ali uma personagem do Papa intersexo, que aí novamente vem naquela questão de uma agenda ideológica. Aqui nós temos que perceber uma caricaturização dos cardeais, tudo estereotipado, enfatizando disputas do poder, tentativas de fraude e divisões ideológicas dentro da igreja. Embora a igreja reconheça a humanidade de seus líderes, isso é um ponto importante, e a possibilidade de falhas pessoais, essa representação pode reforçar percepções negativas e não refletir a dedicação espiritual e pastoral de muitos líderes eclesiásticos. E muitas vezes dá a sensação de que o filme ele vai tratar tão somente uma visão medieval, e aí nós temos que ter o cuidado, porque certas pessoas falam, eu li em tal livro de tal historiador que a igreja era assim assado no período medieval e que tudo era apenas uma disputa, que as famílias aristocráticas queriam que seus filhos ou seus familiares assumissem o poder em Roma. Existiam, sim, muitas disputas, porque nós estamos falando de
de uma instituição, né, que tem mais de 2.000 anos de história e de influência, teve sim influência no papel político e no desenvolvimento social da época, mas eles querem fazer uma construção desconstrutiva. Tem um filósofo francês chamado Jacques Derrida, que é exatamente isso. Ele propõe uma construção, mas a construção verdadeira é a partir de uma desconstrução, e dessa desconstrução você cria uma nova imagem com um novo sentido ideológico, levando muitas vezes as pessoas a uma confusão. E a partir do momento que a confusão está ali instalada, como tirar essas falsas imagens das pessoas com conhecimento, né? Volta na questão da educação preventiva aí em São João Bosco. Então, assim, gostaria só de citar alguns outros aspectos, né, de que o filme ele não respeita a questão do magistério, muito menos a revelação divina. E devemos entender que não vai respeitar porque são pessoas que não têm interesse, não estão nem aí o que acontece ou não na igreja. Ah, eu vou criar um filme e tanto faz, tanto fez. Chega ser assim, não estou falando, chega a ser ofensivo, porque a pessoa, de fato, é uma desqualificação histórica. Né? Ah, por que está sendo indicado ao Oscar? Tem muito filme que está sendo indicado ao Oscar, né, ou a outras premiações internacionais, simplesmente para cumprir uma agenda política e ideológica. E muito disso carrega um ranço, não só anticatólico, mas anticristão. Bom, o que nós temos que analisar? Uma vez que o filme rejeita a revelação, né? O Catecismo da Igreja Católica, nos números 66 e 67, afirma que a Igreja interpreta profunda, né, e aprofunda a revelação, mas não a modifica segundo os tempos. No conceito bíblico, conforme está lá em Mateus 5, versículo 18, porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? Pessoas vão levar para outras interpretações, mas o papel da igreja não é ficar causando divisão. Depois nós temos, né, um ponto que eu gostaria de refletir. São Vicente de Lerins, ele escreve, né, no Comunitorium, né, no capítulo 23, é um documento eclesiológico. O que seria eclesiológico? Da estrutura da igreja, que o desenvolvimento da fé deve ser homogêneo, sem contradição com o passado. Então, a ideia de um Papa promovendo mudanças radicais em doutrinas essenciais da fé católica, como a ordenação de mulheres ou a moral sexual, vai contra essa tradição. E até vejo que o filme ele pode ter ali uma tentativa de inserir certas ideias, essas disputas no Vaticano, muito daquilo que acontece com a falsa imagem que as pessoas têm do Papa Francisco. Muito que chega a muitas pessoas vem de canais, fontes de informações terceiras, já com elementos de deturpação. Ou seja, naquela visão até platônica, eu não enxergo a luz dos fatos, eu enxergo as sombras já deturpadas e corrompidas. Então, o Papa é o sucessor de Pedro e deve estar em comunhão com a tradição apostólica. Aqui o filme dá meramente a entender que o Papa ele é como se fosse um presidente, um CEO de uma grande empresa, mas isso já vai contra o próprio documento da Igreja, né, do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, nos números 22 e 23. Então, o Papa ele tem que ser validamente ordenado bispo, caso contrário, a sua eleição seria inválida. Então, o filme dá aberturas para isso, não faz sentido. Também o processo do conclave, a eleição papal, né? Ele dramatiza em torno disso, sugerindo disputas políticas extremas e conspirações. E nós temos muitas conspirações. Infelizmente, até dentro do universo católico, parece que muitas vezes, ou do universo cristão, ou ampliando, século XXI, as pessoas estão gostando muito de conspirações e deixando de lado os fatos, os elementos, né, fundamentais aí da história. Então, nesse sentido, né, quando temos aí a eleição de um novo Papa, nós temos
na igreja a Constituição Apostólica Universi Dominati Graecis, que estabelece, isso aqui é um documento de 1996, que estabelece regras rigorosas para a eleição papal. Então, desde o século XIII, os cardeais votam em segredo e com total isolamento, né, a partir de Gregório X, né, no Concílio de Lyon, 1274, e dizer, né, simplesmente no filme que tem essa manipulação da eleição papal é uma, um levantamento hipotético e não necessariamente uma confirmação histórica. É um levantamento hipotético. Hipotético é aquilo que passa como uma sugestão imaginária e não necessariamente algo real. Então, a igreja tem mecanismos internos de transparência e autoridade moral, né, como o colégio dos cardeais e os dicastérios romanos. Vamos imaginar aqui, só para uma referência, esse dicastério seria como um ministério num país. E a eleição papal, como o filme gosta, né, de colocar, não é um jogo de poder, mas um chamado espiritual. Quem quiser entender ao contrário, que entenda, tire aí as suas interpretações, mas para você que é católico ou é, tem proximidade, né, com a doutrina católica, não perca seu tempo, que você não perde nada no sentido espiritual, em qualquer outro sentido, né? É uma viagem hipotética tão somente, certo? E agora, né, vamos para uma breve análise da nota, né, Antiqua et Nova, que é sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana. Então, agora, né, breve comentário acerca, né, da nota do Dicastério da Doutrina da Fé e da Cultura, né, e para a Educação, né, a nota que foi publicada no dia 28 de janeiro. E esse documento é uma reflexão antropológica na era digital. Essa relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana, né? Porque a Antiqua e Nova inicia, né, com sabedoria antiga, né? Sabedoria que faltou né, no filme e sabedoria que falta e muito para a utilização das ferramentas da inteligência artificial. Então, somos chamados a refletir sobre os desafios e oportunidades atuais colocados pelos avanços científicos e tecnológicos, particularmente pelo desenvolvimento recente da inteligência artificial, a IA. A tradição cristã considera, né, o dom da inteligência como um aspecto essencial de como os humanos são criados à imagem de Deus, conforme está em Gênesis 1, versículo 27. Então, partindo de uma visão integral da pessoa humana e do chamado bíblico para cultivar e guardar a terra, está lá em Gênesis 2, versículo 15, a igreja enfatiza que esse dom da inteligência deve ser expresso por meio do uso responsável da razão e das habilidades técnicas na administração do mundo criado. Então, nós temos, né, eu vou deixar o link dessa nota na descrição do vídeo, você pode acessar lá o site do Vaticano. E qual que é o objetivo? De fornecer diretrizes que garantam que o desenvolvimento, né, da inteligência artificial respeite a dignidade humana e promova o bem comum. Recentemente, nós tivemos, não tão recente, acho que foi no ano passado, imagens, né, de inteligência artificial, né, que eles pegam o Papa Francisco e modificam o Papa Francisco, dando um visual diferente. Muitas pessoas acreditam, acham que aquilo é verdade. Não só, eu posso agora mostrar essa imagem, isso aqui é fruto de uma inteligência artificial. Eu vou manipular isso para quê? Eu quero mostrar o quê? Novamente, cai lá no conceito, né, do mito da caverna platônico, né, aqueles que estão dentro de uma caverna, dominados pela ignorância, e quem está fora, na luz,
que poderia trazer uma luz sincera, verdadeira, começa a projetar coisas distorcidas, né, para aqueles que estão observando a própria realidade. Então, as preocupações, não é uma censura, né? As preocupações com a autonomia da inteligência artificial e a responsabilidade ética por suas ações, riscos associados à disseminação e desinformação através de deepfakes. O que são os deepfakes? São informações profundamente falsas. O pessoal gosta de ficar falando muito fake news, é mentira, né? E o pai da mentira é o diabo. E a palavra diabolos é aquele que divide, aquilo que divide destrói, e o que destrói não conserta, não quer nem remendar. Então, conteúdos gerados por inteligência artificial, então, vejamos bem, em alguns momentos no meu canal, até na edição de artes, eu utilizo recursos de ferramenta. Às vezes eu vou colocar uma arte, dependendo da capa, né, do vídeo, gera, eu fico olhando para aquilo, tentando encontrar um sentido bíblico, um sentido filosófico, um sentido teológico, que não deturpe a imagem dos elementos sagrados, uma preocupação com a própria iconografia. Esse bom senso vem do ser humano. Não tem como você querer que a máquina tenha esse bom senso. Aí a gente joga a responsabilidade para a máquina? Não, a responsabilidade é do ser humano. E aqui é um chamado à ação para a comunidade cristã. Então, é incentivo para que líderes religiosos, educadores e fiéis se envolvam na discussão sobre inteligência artificial e ética. E é uma promoção de uma abordagem que valoriza a dignidade humana e a justiça social no contexto tecnológico. Quantas pessoas que têm acesso a isso? E hoje tem muitos meios de manipular voz, manipular vídeos. A própria sincronização labial, o que seria isso? Eu pego uma pessoa que não está falando exatamente aquilo, pego uma outra voz, eu consigo colocar dentro de um programa, como se fosse uma dublagem. Quem nunca aí já assistiu um filme dublado, né? E fica até melhor, que acompanhamento tem pessoa que assiste, se não tiver uma visão um pouco mais apurada, vai achar que aquilo é verdade. Ah, você viu o que Ciclano falou? A hora que você recebe o vídeo, fala, então, mas isso aqui é falso. Não é falso nada. Isso aí é um famoso deepfake. Então, com esse aspecto, esse convite à colaboração com especialistas em tecnologia para moldar o futuro da inteligência artificial de maneira ética. E quando nós estamos falando de ética, é responsabilidade. Não é simplesmente fazer as coisas de qualquer forma. Nós estamos aí no momento de uma necessidade de trazer mais reflexão, mais luz sobre o avanço tecnológico. Aí nós acabamos ficando refém de uma realidade que não é real, né? Essa que é a questão. Como assim? Você fala, como que uma realidade não pode ser real? Vamos, por exemplo, a imagem criada, ela se torna real porque agora ela é uma imagem e é uma forma de ideia, de expressão, ela está ali contida, as pessoas estão vendo aquilo, elas começam a formular pensamentos sobre aquilo, levando em consideração que aquilo é verdadeiro ou falso. No entanto, é uma deturpação. Então, nesse sentido, o que essa nota ela vai ter como preocupação é exatamente que a igreja encoraje o avanço da ciência, tecnologia, das artes e das outras formas de esforço humano, vendo-as como parte da colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então, tudo aquilo que é uma reflexão antropológica e espiritual, porque tudo aquilo que o ser humano ele desenvolve, ele tem que ter um cuidado. E a inteligência artificial não é para substituir a inteligência humana. Então, exatamente, está faltando muito, né, da inteligência humana na aplicação da inteligência artificial. Como falava lá no início, essa educação preventiva, né, proposta por São João Bosco. Prevenção vem por meio de reflexão, de discussão, essa falta de ética, porque a ética ela vai exatamente refletir sobre os elementos, para onde nós estamos indo.
a manipulação de fatos, constantemente, o combate, né, redes sociais, a quantidade de mensagens falsas que recebem, correntes, algo que chama muita atenção também, até as correntes de orações, elas vêm forjadas com tanto de imagem religiosa, de uma deturpação teológica, filosófica, iconográfica, e aí a pessoa tem a coragem de colocar. Se você não clicar, se você não passar para frente, vai quebrar essa corrente. Primeiramente, esse tipo de corrente de oração, ela nem é cristã e muito menos católica, né? Superstição. E aí nós criamos um mundo mágico. Nós sabemos que a realidade não é mágica, os desafios existenciais da vida estão aí. Aí pega uma ferramenta, ao invés de ajudar, as pessoas acabam ficando viciadas, surgem elementos de depressão, desordens psíquicas. Por quê? Falta de sabedoria, falta de discernimento, mas no final das contas nós sabemos bem qual que é a intencionalidade: destruir, dividir. Da mesma forma que eu disse sobre o filme, que historicamente deve ser bem sonolento, muito, né? Na verdade, sonolento, a única finalidade é lucro. Nesse sentido, eles vivem para isso? Ok. Lucrar de qualquer jeito, lucrar, a reflexão ética dentro da licitude na questão de lucrar, ok. Né? Estão dentro das regras, beleza. Mas a reflexão ética, lucrar com mentira, a mesma coisa a inteligência artificial. Se as empresas elas seguem, né, as licitudes daquilo que deve, como que deve funcionar uma empresa, certo? A reflexão ética, vale a pena lucrar com a possibilidade de algo que deturpa, né, e corrói, né, a verdadeira essência da realidade? Fica aí a reflexão, né? Deixe o seu comentário, né? Pontos de concordância e discordância. Paz e bem, e até o próximo vídeo.